Bem-vindos à quarta mesa redonda do 11º Congresso Nacional da Administração Pública. Nesta sessão vamos debater os novos contextos da aprendizagem na administração pública. No painel de participantes contamos com a presença de António Leite, vice-presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Domingos Lopes, presidente da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, Helena Pereira, presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Helena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos, e Joaquim Bernardo, presidente da Autoridade de Gestão do Programa Operacional de Capital Humano. Em sala estará também Sofia Figueiredo e Luís Oriola, do IMR, para assegurar a interpretação da língua gestual portuguesa. Lembramos que durante a sessão será possível colocarem-nos questões através da ferramenta que está disponível, Questions and Answers, e passamos então a palavra à moderadora desta mesa redonda, a jornalista Helena Garrido. Obrigada e até já. Muito bom dia, bem-vindos a esta nossa manhã de conversa sobre os novos contextos de aprendizagem da administração pública. Será com certeza uma manhã muito produtiva face à carreira dos participantes neste painel, que eu pedia que ligassem agora as câmaras e o som, e nós teremos com certeza uma manhã muito produtiva e interessante, não só face ao contexto que vivemos, mas também face às perspectivas que se avizinham desafiantes para a administração pública. Vamos estar aqui até ao meio-dia, ouvindo os nossos participantes, e a partir do meio-dia vamos conversar um bocadinho todos. Já percebi que somos bastantes, neste momento somos quase 200, e teremos condições para trocar impressões, todos nós, sobre este tema. Indo diretamente para a nossa conversa, eu passava a palavra a António Leite, vice-presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Muito obrigado, muito bom dia a todos e a todas os que nos acompanham nas formas mais variadas. Quero evidentemente em primeiro lugar agradecer o convite que foi feito para o IFP poder participar nesta mesa redonda, saudar vivamente o Congresso, os seus organizadores e todos aqueles que nele participam e deixar naturalmente uma saudação especial para as companheiras e companheiros de painel ou de mesa redonda, como lhe quiserem chamar. Nós temos a tarefa de conversar sobre os novos contextos da aprendizagem na administração pública e creio que seria talvez, embora do conhecimento de todos, útil gastar meio minuto olhando para a sociedade e, portanto, percebendo qual é o contexto em que os serviços públicos hoje se inserem. É uma sociedade, por alguns, chamada em fluxo, porque ela é marcada pela volatilidade e pela velocidade a que ocorrem as mudanças, muitas, variadas, e algumas até contraditórias entre si. É marcada, obviamente, pela incerteza, às vezes mais até do que pelo caráter de imprevisibilidade, quase por uma verdadeira inverosimilhança quanto ao que está a acontecer. Acontecem coisas todos os dias que até há bem pouco tempo achávamos que talvez no cinema fosse normal e, portanto, assistimos a uma espécie de suspensão da realidade, mas de facto é a realidade que aí está. É um contexto marcado pela complexidade, pela ambiguidade, pela aceleração do conhecimento e pela massificação da tecnologia, que é mais um fator que tem direta consequência sobre o tema que nós hoje aqui tratamos, por um muito maior escrutínio público, com tudo o que isso tem de positivo, mas também de pressão colocada sobre o serviço público e sobre todos quanto neles trabalham. É uma sociedade ou um contexto marcado por um maior acesso, por uma verdadeira massificação do acesso a meios de difusão, sem qualquer intermediação, criando até uma espécie de ilusão sobre isso significar mais democracia. Por uma outra característica que é o esmagamento dos tempos, tudo é necessário que aconteça no imediato, já, sem tempo muitas vezes para pensar, porque temos que responder no imediato. E por, naturalmente, não deixaria de o referir, desde o início do ano, pelo verdadeiro elefante no meio da sala, que é a pandemia e a forma como influi na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida comunitária. Neste contexto, que desafios se colocam especificamente ao IFP? Eu dizia que, sobretudo, o de continuar a concretizar a nossa missão
e de continuar a prosseguir os nossos objetivos neste contexto. Mas respondendo a todos, e estes todos cresceram muito, como é fácil de perceber, desde março deste ano, protegendo a saúde dos nossos trabalhadores e a dos nossos utentes e garantindo a informação e a formação, ou seja, a aprendizagem, a todos dentro da estrutura para tornar possível os dois pontos anteriores. E, obviamente, um desafio é ser uma organização ágil e de rápida adaptação à mudança. Mas fazendo de forma crítica e aprendendo com os erros, não de forma acéfala e achando que porque sempre se fez, assim se deve fazer. Não, fazendo-a de forma crítica, adaptando-nos, mas sempre de forma crítica. Mantendo o foco na nossa missão e nos cidadãos que contam connosco e não nos meios que estão à nossa disposição para os prosseguir. É muito importante não perdermos o nosso foco. O nosso foco é a missão que temos que prosseguir, as pessoas que contam connosco. E, obviamente, preparar continuamente os nossos líderes, os nossos trabalhadores, o conjunto de pessoas que trabalham nesta estrutura para estes contextos de mudança, de incerteza, de complexidade, de ambiguidade, às vezes até de medo com que nós estamos confrontados. Neste contexto, o que fazemos? Reforçamos, evidentemente, o regime de formação à distância também para o interior. Isso foi muito evidente para os utentes que estavam connosco em formação profissional, mas também o fizemos, aliás, para dentro, para os nossos próprios trabalhadores. Não é para nós uma realidade nova, nós fazemos e utilizamos as modalidades à distância pelo menos desde 2015 e temos naturalmente vindo a aumentar esse número de formação à distância, até porque a realidade do IFP é a de grande dispersão no território e de grande disparidade entre o número de trabalhadores que está em cada serviço. Nós podemos ter serviços como os serviços centrais aqui em Chabregas ou as várias delegações em cada uma das regiões do país onde trabalham 100 ou 200 ou 300 pessoas e temos pequenos serviços onde estão 5, 6, 7 pessoas. E para chegar a todos esses, espalhados por todo o país, o regime à distância não uma possibilidade, é de facto quase uma obrigatoriedade. E em que áreas o fazemos? No desenvolvimento de competências dos líderes, na literacia digital. Dentro da casa precisamos de continuar a reforçar a literacia digital de todos os nossos trabalhadores, na inovação e na criatividade, na gestão da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, o que foi especialmente importante no período que se iniciou em março e que continuamos agora a viver, e também no desenvolvimento pessoal. Mas fazemos-lo tendo a noção de que se o fizéssemos sozinhos não o faríamos tão bem. E, portanto, procuramos fazê-lo estabelecendo parcerias e protocolos com outras entidades de vários setores, umas públicas, outras não, para que possamos também aprender com o que é feito nessas instituições e possamos aprender com o que é o objetivo e a missão dessas instituições. Aqui enquadra-se o Plano Nacional de Formação Financeira, que desenvolvemos com o Banco de Portugal, a CMVM, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões, um programa de igualdade de género no trabalho e no emprego, que fazemos com a Comissão de Igualdade no Trabalho e do Emprego, mas também um programa de coaching solidário virado para os nossos trabalhadores, mas procurando que os nossos trabalhadores sejam mais participantes também na vida da comunidade. Temos ainda um programa de estágios académicos destinado não aos nossos trabalhadores, mas a estudantes que estejam a desenvolver cursos no ensino superior e que precisem de fazer um estágio académico, o que para nós é muito importante porque nos permite também abrir os nossos serviços e tornar os nossos serviços mais transparentes para aqueles que, em circunstâncias habituais, só nos procurariam como utentes. Portanto, usando como utentes do serviço e não conhecendo por dentro como funciona. E, portanto, é para nós muito importante e esperamos sempre que uma parte destes estagiários um dia possam vir a fazer parte dos nossos quadros. Naturalmente que estamos a trabalhar no desenvolvimento de uma cultura colaborativa assente na comunicação aberta e na colaboração dentro do nosso organismo e para fora dos organismos. E temos ainda um programa de mentoria em que procuramos fazer a retenção do conhecimento formal e informal, e procuramos que esse conhecimento passe para as gerações seguintes. É verdade que nos serviços públicos nós temos um problema seríssimo de envelhecimento e, portanto, muitas vezes não temos a quem passar esse conhecimento, essa experiência, essa prática, mas procuramos fazê-lo e, portanto, estamos nessa linha.
Como ponto final nesta primeira intervenção, que creio que deveria ser de 5 minutos e vai já um pouco mais longa do que isso, e não sendo diretamente objeto desta mesa redonda, mas tendo uma relação com a temática, vou falar da aprendizagem, vou falar da relação da avaliação do desempenho com a aprendizagem. A aprendizagem implica naturalmente a avaliação de processos, a avaliação de produtos e a avaliação das atuações das pessoas que desenvolvem esses processos com vista a produzir esses produtos, passe a redundância. E, portanto, vale a pena, diria eu, fazer aqui uma menção, mesmo que breve, à necessidade de se introduzirem alterações no processo de avaliação do desempenho, no chamado CIADAP, tornando mais ágil, tornando mais flexível, tornando mais capaz de reconhecer as boas práticas e de se tornar um elemento natural da vida profissional, e não de algo que temos que fazer porque burocraticamente assim tem que ser e porque as pessoas têm direito naturalmente a progredir na carreira e para o fazerem têm que ter essa avaliação. Temos que tornar este processo, de facto, um processo natural. Finalizando, eu diria que neste momento, como aliás sempre, o desenvolvimento das competências técnicas é fundamental, mas estamos cientes de que o que marca a diferença nas organizações são, de facto, as pessoas e as condições que as pessoas têm para desenvolver o seu trabalho e as condições que nós conseguimos que as pessoas que nos procuram tenham para aceder aos direitos. Com a participação neste congresso, esperamos, mesmo que modestamente, poder contribuir para o objetivo de melhorar o serviço público e, sobretudo, esperamos aprender com quem já faz mais e melhor do que nós e, portanto, fico muito, não diria ansioso, mas muito na expectativa do que possa vir a ouvir também por parte dos colegas de painel, como dicas preciosas para nós podermos melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigada, António. Como disse bem, gastou aqui bastante tempo do seu crédito de tempo, ficará depois com menos tempo quando voltarmos a conversar. E eu passo imediatamente a palavra para Domingos Lopes, da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. Domingos, o microfone é seu. Muito obrigado e bom dia a todos. É um prazer também estar aqui. Eu peço imensa desculpa que não ouvi a primeira intervenção, a intervenção inicial do Dr. António Leite, em cumprimento, porque tive aqui uns problemas técnicos de falha no serviço de internet, mas aproveito então e peço e lamento-me por isso. Em relação a esta questão dos novos contextos da aprendizagem na administração pública, eu acho que, mais do que falar em novos contextos, o que importa é fomentar uma cultura de aprendizagem ao longo da vida, não só na sociedade em geral, mas na administração pública em particular. Portanto, essa, creio que é uma ideia-chave, que é da parte de todas as áreas da formação profissional, eu creio que aquela que está a área mais pobre e a mais pouco incentivada é este espírito de aprendizagem ao longo da vida e que é importantíssima todos nós desenvolvermos e cultivarmos essa cultura. Esta questão da pandemia e o novo contexto que trouxe a pandemia o que traz de novo, essencialmente, é a evidência dessa necessidade, do processo de aprendizagem, dessa cultura de aprendizagem ao longo da vida. E no caso da administração pública, sendo, como há pouco ainda disse o Sr. Secretário de Estado do Emprego, que não é, ao contrário dos outros setores de atividade, a administração pública caracteriza-se por um forte, ou em termos de nível de habilitações médias, em relação ao resto da sociedade, em resto das atividades económicas, bastante mais superiores. Portanto, o nível médio de habilitações escolares e académicas na administração pública é claramente superior ao que se verifica nos outros setores de atividade. Ainda assim, esta cultura de aprendizagem ao longo da vida importa e é importante como resposta à adaptação à mudança e às novas competências e às novas exigências que o mercado de trabalho nos traz. E não obstante essa ideia de que a administração pública em termos de qualificação, tem um nível médio mais elevado que o restante setor de atividade, é preciso não esquecer, como ontem também já foi referido aqui nesta conferência, que a administração pública está, ou tem sido, nas últimas décadas,
tem estado estagnada, quer em termos de renovação dos seus quadros, praticamente não tem entrado quadros novos, portanto está envelhecida, e não, mesmo em termos de qualificação ou de aperfeiçoamento das competências e formação contínua, não obstante esta população mais qualificada ter naturalmente apetência por essas e reconhece a importância dessa aprendizagem ao longo da vida, ainda assim têm sido feitos investimentos muito baixos tradicionalmente, portanto, nomeadamente com os apoios dos fundos e daquilo que eu conheço melhor, que é os fundos comunitários. Portanto, desde praticamente há 20 anos, os investimentos que têm sido feitos através dos fundos comunitários são muito limitados e muito pontuais, associados a projetos muito específicos. Houve, por exemplo, na modernização introduzida com o Simplex, nomeadamente na área do SAMA e do registro e notariado, também um pouco na área da autoridade tributária, houve aí, sim, de facto, fortes investimentos em termos tecnológicos e alguma formação associada, quase que uma espécie de serviço pós-venda, portanto, uma formação associada para esses investimentos em novas tecnologias, mas muito pontual nessas áreas. Nas outras áreas mais transversais, tem havido muito pouco investimento nos fundos comunitários, a pouca formação, ainda pouco se tem feito, essencialmente com os recursos dos próprios organismos, porque da parte dos fundos comunitários não tem sido muito beneficiada. E já agora, esta é uma ideia também que ao contrário daquela ideia da percepção que se transmite e a opinião pública e publicada de que a administração pública tem sido o grande beneficiário dos fundos comunitários. Eu trabalho nisto há 30 anos, não me parece que corresponda minimamente à verdade. O simples facto de haver organismos públicos que possam ser os principais beneficiários das medidas de política pública, e teve aqui o Dr. António do IFP. O IFP é uma das instituições que, como beneficiário, é um dos maiores beneficiários, que mais verbas recebe dos fundos comunitários, mas as verbas não são para utilizar internamente, é para pôr ao serviço da sociedade e da comunidade e, portanto, praticamente o IFP não beneficia nada diretamente para a sua estrutura e para a sua capacidade dos fundos comunitários. Grande parte, agora, é o maior beneficiário, mas esses benefícios colocam-os imediatamente e diretamente em benefício dos cidadãos, dos empregados, das empresas e de todas essas as medidas que fomentam. Portanto, esta questão, portanto, a ideia que eu queria transmitir e as grandes duas ideias que eu queria transmitir era esta, de facto, a necessidade de a administração pública fomentar uma cultura de aprendizagem ao longo da vida, não só a administração pública, mas o resto da sociedade. E nesse aspecto, já agora também aproveito esta oportunidade para parabenizar 3 municípios, ontem, foi uma notícia que soube ontem, os municípios da Batalha, Orã e Louras, que foram reconhecidos e entraram na rede global de cidades de aprendizagem da Unesco, e em Portugal só existem 11, portanto haviam 8 mais estas 3, 11 municípios que fazem parte desta rede. Portanto, a importância que é de todos reconhecermos este aspecto da aprendizagem ao longo da vida. Nesse aspecto, também só apenas uma ideia, eu espero que com os próximos, e o período de programação que aí vem, e os novos incentivos, de facto, a aposta e o reforço da capacitação e nesta perspectiva da aprendizagem, do reforço e da renovação da administração pública, possa beneficiar, desta vez, dos fundos comunitários, e é importantíssimo, de facto, essa perspectiva da aprendizagem ao longo da vida, também e creio que com estas novas tecnologias da formação à distância e que já existiam, mas que de certo modo foram alavancadas em muito
com esta nova realidade que vivemos da pandemia, possam também desenvolver-se e apostar-se noutras matérias que têm a ver com o seguinte, que muita da formação contínua, muitas das queixas e das... Terminar, Domingos. Está bem. Certo. É só esta ideia de que a necessidade de que a formação, que já existe a formação de curta duração, possa ainda ser mais adaptada e com modos ainda mais específicos às necessidades de cada um, com recurso a estas novas tecnologias. Creio que podemos potenciar estas novas ferramentas, introduzindo informações ainda mais curtas e muito pontuais, com respostas muito diretas a esta. E peço imensa desculpa, portanto, eram essencialmente estas ideias que eu tinha para transmitir, e depois, no debate a seguir, podemos aprofundar. Claro que lançou aqui pistas muito interessantes para o debate e, sobretudo, para o futuro, que, de facto, a administração pública, penso que todos têm consciência disso, era, no fundo, o intermediário dos fundos comunitários, intermediava os fundos e não beneficiava deles. E eu passo de imediato a palavra a Helena Pereira, Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Helena, o microfone é seu. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todos, aos meus colegas de painel muito especialmente, à nossa moderadora, a quem está por trás aí na organização, mas especialmente a todos os que nos estão a ouvir em streaming e aos organizadores desta ideia de discutir a administração pública. Considero muito importante, mesmo muito importante, que se discuta a administração pública de hoje. E talvez numa perspectiva do que poderá ser amanhã. Os meus colegas anteriores fizeram um diagnóstico já, obviamente breve, do que é a administração pública hoje e das diferenças que ela tem em relação ao passado. Penso que todos concordamos nestes diagnósticos. Eu gostava só aqui de salientar que, de facto, a administração pública de hoje é muito diferente daquela do passado, nomeadamente na concepção que foi a administração pública do passado. Ora bem, eu gostava de centrar aqui nesta minha primeira fase da minha intervenção, precisamente este aspecto. Temos uma administração pública que, nas suas vários aspectos de regulamentação, de legislação, está centrada numa concepção de administração pública, de certo modo, desajustada do que é hoje a sociedade e do que é hoje o que se pretende para uma administração pública. Ora bem, isto é um fator absolutamente determinante de mudança. Ou seja, podemos e devemos discutir os diferentes aspectos de melhoria possível nos nossos diferentes serviços, nos nossos diferentes instrumentos. Por exemplo, o tema desta parte do workshop sobre a aprendizagem e a formação é certamente importante. Acho que está fora de dúvida que uma aprendizagem, uma formação, quer inicial, quer ao longo de todo o percurso, é absolutamente importante e que temos múltiplas formas de o fazer, já falarei de algumas, mas tudo isto está com um chapéu por cima, que é uma estruturação da administração pública, das carreiras dos funcionários públicos, que limita fortemente o desenvolvimento pleno dos nossos funcionários. E este é um aspecto crucial. Nós temos que ter funcionários que se veem valorizados, que veem que as suas competências, que o que aprendem, que o esforço que fazem para adquirir uma formação complementar mais avançada é reconhecido. E é reconhecido quer à entrada na carreira, quer ao longo de toda a carreira. Ora bem, isto não me parece que esteja hoje em dia salvaguardado. Na minha organização, na Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que é a nossa Agência Nacional de Financiamento da Ciência e da Tecnologia, como o nome diz, mas o nome tem algo de um bocadinho, que pode levar algumas dúvidas a quem nos está a ouvir. É a palavra fundação. Fundação, nós somos, o nome de facto é fundação, mas nós somos de facto um organismo puro da administração pública, sujeito a todas as regras e todas as limitações que tem a administração pública.
Por outro lado, face à nossa atividade, lidamos com muitas outras instituições, nomeadamente do meio académico, do meio científico, quer públicas, quer privadas, que têm carreiras próprias, mecanismos próprios, se calhar mais flexíveis, pelo menos mais diferenciados, de integrar os seus funcionários. Portanto, temos bem esta percepção do que são as carreiras, digamos assim, nos diferentes sistemas e de como isto poderia evoluir, daí que na minha intervenção, nesta minha primeira parte da intervenção, eu tenha focado na necessidade de mudança de estruturas das carreiras da função pública, para poder plenamente tirar os benefícios da aprendizagem e da formação. Ora bem, todos nós concordamos, as múltiplas vias de adquirir competências, de adquirir novos conhecimentos, são bons, são necessários e devem ser feitos ao longo de toda a carreira, de toda a vida das pessoas, sem dúvida. Portanto, vimos aqui exemplos do Instituto de Formação Profissional, Instituto de Emprego e Formação Profissional, esquemas presenciais, esquemas à distância, tudo isto é, sem dúvida, bom e desejável. Mas eu gostava de ressalvar também a importância de incentivar sistemas formais de formação. Ou seja, nós temos montado no país um ótimo sistema, um excelente sistema de ensino superior, por exemplo, e não só, e também não superior, e esta formação que o nosso sistema deve ser também utilizada para a formação dos funcionários públicos. Indo para aquilo que nós desejamos, que é uma administração pública bem qualificada, portanto, com um grau de formação bem elevado, em princípio, de ensino superior. Ora bem, portanto, eu advogo que devemos aproveitar ao máximo, quer para a entrada na carreira, quer para os funcionários ao longo da sua carreira, aproveitar as formações que o nosso sistema dá. Licenciatura, mestrado e doutoramento. O grau de doutor, hoje em dia, mais uma vez, também não é o grau de doutor de há 30 anos ou de há 20 anos, portanto, é hoje um passo de formação avançada, é o terceiro ciclo da nossa formação e é, no meu entender, uma formação muito interessante para os funcionários públicos que nós queremos para o futuro. Ora bem, mais uma vez, volto ao início da minha intervenção, a estrutura não reconhece, não valoriza, não permeia, aliás, antes pelo contrário, às vezes, esta formação avançada dos funcionários. Este é um tema que eu gostaria depois de desenvolver mais à frente, mas penso que já estou aqui no limite do meu tempo, não é, Helena? A minha outra Helena aqui, portanto vou terminar por aqui e logo continuaremos. Muito obrigada, Helena. Estamos a ficar com temas muito interessantes para debater, esperemos ter tempo e vamos ter, com certeza, e eu passo a palavra à Helena Rodrigues, Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Helena, mais uma Helena. Hoje é o dia das Helenas. O microfone é seu. Muito bom dia. Não sei se estou a chegar em boas condições. Espero que sim. Ótimo. Bom dia a todos os colegas. Um agradecimento ao INA por chamar os representantes dos trabalhadores a participar neste painel, que é perfeitamente normal e adequado. Já lá vai o tempo em que isso não era. E começar por dizer que esta organização sindical, que representa essencialmente quadros superiores da administração pública, e quadros superiores não quer dizer necessariamente técnicos superiores, são técnicos superiores, são investigadores, são inspectores, é um conjunto de trabalhadores da administração pública em todo o país que estão, enfim, exercendo as funções superiores, bem como dirigentes, que se revêem, aliás, foi também o princípio desta organização, a criação desta organização por dirigentes da administração pública, e dizer que esta organização sindical teve desde sempre uma preocupação com a formação contínua dos trabalhadores da administração pública, designadamente os associados, enfim, aqueles que sentiam aqui representados. E posso referir números. Nesta última década,
nós levamos a efeito 389 ações de formação em várias áreas, mais de 7.300 trabalhadores vieram às nossas formações, isto dá uma média de cerca de 750 ano. Houve alguma comparticipação de fundos comunitários até 2014, é verdade, mas a partir daí, 15, 16, 17, 18 e 19, a organização continuou a fazer formação com recursos próprios e os trabalhadores que aqui vêm não pagam nem os trabalhadores nem os serviços públicos. Ou seja, esta era claramente uma aposta. E entendíamos que é uma aposta, e entendemos e continuamos a entender que é uma aposta, porque aquilo que o colega Domingos disse, esta necessidade, e também os outros intervenientes, esta necessidade de aqueles que têm uma formação superior continuarem a atualizar competências e até adquirir novas. Portanto, este foi o caminho que fizemos até aqui e continuaremos a fazer. E achamos sempre que este só pode ser o caminho, porque aquilo que defendemos é uma administração pública ao serviço das pessoas e das empresas qualificada. E nós sabemos que os tempos, tal como agora acontece, as crises trazem também oportunidades. Até aqui a nossa formação foi sendo presencial, era também uma forma de contacto, percebermos, lidar, contatarmos com as pessoas, ouvi-las. Hoje está a decorrer, e já está desde o início da semana, formação à distância. Continuamos a fazê-lo e temos inscritos todo o país. Quanto àquilo que são os novos contextos, pois em cada momento da nossa vida, em cada oportunidade que as crises nos dão, e são várias as crises que temos tido, nós vamos sempre encontrando soluções. E nessa parte, os portugueses são aquilo que eu considero um povo verdadeiramente especial. Veja o que é que aconteceu em Portugal com a introdução do multibanco. Hoje alguém pensa, do mais velho ao mais novo, que as pessoas não utilizam o multibanco? Esse foi o princípio. É isto que está a acontecer e vai continuar a acontecer no nosso país, claramente na administração pública. A administração pública tem outras pressões. O cidadão, quando vem à administração pública, normalmente é porque precisa dos serviços da administração pública, nos mais variados serviços, no IRN, na saúde, na educação. E aquilo que pretende é uma resposta pronta, imediata. E a administração pública nem sempre consegue ter essa resposta pronta e imediata. Não está, talvez, também concordo, estruturada para essa resposta pronta e imediata. Mas para isso ela tem que ter o contributo de todos aqueles que trabalham e também dos que não trabalham na administração pública, mas que devem dar os seus contributos. Relativamente àquilo que é, por exemplo, a importância da formação na administração pública, no processo de progressão na carreira, de maior remuneração, isto é, porque desde 2010, 2009, antes até 2008, a progressão na administração pública em termos remuneratórios, a carreira do trabalhador público tem sido feita com base a um sistema de avaliação. E se esse sistema de avaliação não lhe for favorável, com certeza que o trabalhador público não evolui, mas ele está diretamente relacionado com a formação. E aquilo que diz muito em concreto o sistema de avaliação, que é pesado, que tem que ser rigoroso, que tem que ter muitas verificações e uma grande participação do trabalhador, é isso que vamos dizendo, exige que quando o trabalhador não tem uma avaliação positiva, o serviço deve proporcionar a correção daquilo que são as diferenças, ou seja, como é que o trabalhador pode melhorar para conseguir essa avaliação positiva, mas como é que ele pode ainda progredir e trazer acréscimo para a sua prestação e para a prestação do serviço público. Isto não tem acontecido, isto está consagrado no CIADAP, de que hoje se pede a revisão, mas não acontece. Portanto, não acontece claramente em prejuízo do trabalhador e em prejuízo do serviço público. Alguém concorda? E disse a doutora Helena, anterior da FCT, presidente da FCT, não temos remunerações adequadas para aqueles que exercem
as funções mais qualificadas, exatamente por via destes mecanismos. Há aqui um sistema que faz uma contenção naquilo que é, no fundo, a despesa pública, uma contenção artificial, não valorizando os trabalhadores que vão adquirindo as suas novas competências, dando novos contributos. Esta questão é uma questão fundamental que temos que pensar e resolver. Mas também dizer que os trabalhadores da administração pública são aqueles que mais interessados estão na melhoria do serviço público. São aqueles que mais dão à melhoria do serviço público. Estão cansados de ouvir dizer que tudo aquilo que o Estado tem vai para os funcionários públicos. Esses que estão ao serviço dos outros portugueses, estão ao serviço do país. Esta dicotomia, esta diferença, este estabelecimento de duas realidades que não são diferentes, trabalhadores da administração pública ou do privado são trabalhadores, não traz nada de bom ao Estado, enfraquece o Estado e nestas situações piores, nestas crises mais profundas, como foi esta de saúde e tudo o resto, nós percebemos como o mercado não resolve as questões e é o Estado, sim, que deve estar e que deve intervir nestes momentos e de forma muito presente, e é ao Estado que o cidadão se dirige para que, o cidadão e as empresas, como percebemos, se dirige para que os apoie. E, portanto, é neste caminho de equilíbrio de um Estado forte, mas não um Estado prepotente, que não é exatamente a mesma coisa, um Estado forte, um Estado presente, um Estado próximo do cidadão, que nós defendemos. E para isso nós contamos com todos aqueles que trabalham na administração pública. Helena, não sei se já ultrapassei o meu tempo, mas esta é, em princípio, aquilo que posso dizer. Muito bem, voltaremos a conversar e obrigada, Helena. Juntou aqui também temas muito interessantes, vai se tornar muito interessante a nossa conversa e passo de imediato a palavra a Joaquim Bernardo, Presidente da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Capital Humano. Joaquim Bernardo, o microfone é seu. Muito obrigado, muito bom dia a todos e a todas, em particular desde logo aos companheiros de painel, também às mais de 360 pessoas que estão neste momento aqui a assistir. E, portanto, espero, embora seja o último, tem sempre o problema de quem fala em último, tem sempre o problema do risco da redundância, ou de já ter pouco a acrescentar, mas vou procurar dentro daquilo que é, por um lado, a experiência até pessoal, que quem trabalha nestas áreas há praticamente desde que saiu da faculdade. E também a experiência na área da gestão dos fundos e na perspectiva de uma entidade financiadora de formação, em particular no nosso caso formação de base, ou seja, formação longa, de jovens, também de adultos, e que dá uma certificação escolar e ou profissional no final dessa formação, mas também na perspectiva de quem também dentro da formação para a área da administração pública, neste caso mais precisamente para a área da educação, tem vindo também a financiar, neste caso, a formação contínua dos docentes e de outros agentes do sistema de educação, psicólogos, etc., que trabalham nesta área na perspectiva de, com isso, apoiar os esforços de modernização, de melhoria da qualidade daquilo que é feito nesta área. Pensar em novos contextos de aprendizagem no atual contexto, e muitos dos anteriores já sublinharam isso, implica ter em consideração, e isto em particular na perspectiva de uma ótica de financiamento destas políticas públicas, os desafios e exigências acrescidas que hoje se colocam a uma administração pública moderna. Com a crescente mobilização dos processos de digitalização, que é muito mais do que aquilo às vezes na prática, e nós temos na nossa experiência dos fundos, às vezes em que tudo hoje passa exatamente por desmaterialização dos processos, mas às vezes confunde-se isso com digitalização e com a utilização desses instrumentos. Ou seja, às vezes o que se passou, ou que em boa medida, porque todas as regras se mantiveram em boa medida iguais ou com poucas adaptações, foi transformar aquilo que era papel em PDFs, depois às vezes vamos imprimir para ler ou para conseguir perceber o que lá está, porque não conseguimos ler no ecrã. Mas as regras e obrigações de verificação e as exigências são as mesmas, e em alguns casos têm mesmo de o ser, mas também por via daquilo que é a crescente mobilização dos instrumentos de inteligência artificial, para exatamente apoiar também os processos de decisão,
Isto no contexto em que a pressão dos cidadãos, mediática, para processos de decisão, por exemplo, no nosso caso, de resposta aos nossos beneficiários, aos destinatários finais dos fundos, por exemplo, é cada vez maior, não é? Temos, aliás, agora um grande desafio que vamos ter nos próximos anos com a bazuca, não é? Ou com as verbas que vêm aí, com a necessidade de conseguirmos aplicar esses cursos e não só aplicar, mas aplicá-los bem, portanto é isso que nos vai ser pedido enquanto país, e isso implica uma administração pública muito capacitada. Em alguns casos implica mesmo uma evolução na mentalidade daquilo que fazemos. E há uma coisa que eu, quando muitas vezes falo com os meus colaboradores e meus trabalhadores aqui na casa, que é uma resposta que eu odeio, que é a resposta de sempre se fez assim. E que é uma resposta às vezes muito comum, e às vezes é muito difícil inovar na gestão pública, porque há uma tradição, porque também é uma tradição de dar segurança do ponto de vista dos processos, e há uma vez uma resposta, mas porque é que estão-se agora a questionar algo que até tinha tentado a correr bem, sempre se fez assim, mas porque é que se está a questionar esses processos, porque é que se está a tentar mudar? E isto tem implicações em termos de aprendizagem, em termos de necessidades de formação, e em termos porque é preciso, ao mesmo tempo, fazer isto, conseguir responder em tempo útil, mas sem perder rigor, sem perder transparência na aplicação dos recursos. Nós estamos a falar de gestão de recursos públicos, ainda por cima, como eu costumo muitas vezes sublinhar, no caso dos fundos comunitários, estamos a falar de recursos públicos em que temos que prestar contas não só sobre os 10 milhões de cidadãos, ou mais 10 milhões de cidadãos portugueses, mas sobre o conjunto dos cidadãos da União Europeia. Estamos a falar de recursos de um orçamento comunitário para o qual todos contribuem. E como sabemos, ainda por cima, alguns desses contribuintes, em particular os contribuintes, são particularmente e cada vez mais exigentes também na verificação não só do rigor, mas dos resultados que obtemos com a aplicação desses recursos, e vamos ter certamente isso também agora na negociação que se vai seguir, quer na perspectiva da programação do próximo período, quer na mobilização destes recursos de emergência que vamos ter a seguir. No caso da administração pública, isto tem que ser visto ainda, e eu vou trazer também para aqui a equação alguma própria experiência de gestão de uma pequena casa, que é, neste caso, a Autoridade de Gestão do POCH, que tem, neste momento, pouco mais de 50 pessoas ao seu serviço, embora o nosso limite sejam 70 pessoas, que estamos a falar de uma administração pública, que já foi aqui muitas vezes referido, e isso é uma oportunidade, que tem, obviamente, um nível de qualificação da sua população empregada que é, em média, muito superior à média da economia. E todos também sabemos que, na perspectiva do acesso dos adultos e os adultos empregados a oportunidades de formação, tipicamente são os que estão mais qualificados, que, por um lado, têm mais abertura, acedem a mais oportunidades de formação. Não quer dizer que na administração pública também não haja segmentos menos qualificados e que é preciso terem atenção, em particular com instrumentos mais robustos e mais longos até de formação de base, em alguns casos mesmos, mas, por exemplo, no nosso caso, 90% dos nossos trabalhadores são técnicos superiores, e, portanto, isso é um dado que temos que ter em atenção. E isso também tem prejuízo de reconhecer também, tal como o Domingos Lopes o referiu, que mesmo aqui há um trabalho a fazer de maior sensibilização, de maior abertura de todos para a necessidade da aprendizagem ao longo da vida. Aprendemos pelas várias formas e conseguimos traduzir isso no nosso cotidiano e na nossa melhoria contínua dos processos de trabalho, neste caso na administração pública, mas isso é um elemento importante. Agora, essa oportunidade é hoje, e isso também já foi por muitos de vós sublinhado, muito limitada de alguma forma por aquilo que tem sido a evolução nos últimos anos da administração pública, em termos de evolução salarial, das carreiras, da ligação das carreiras com o próprio aumento dos serviços, e portanto isso tem criado alguns constrangimentos adicionais. No nosso caso em particular, e aí talvez sejamos também um caso muito específico da administração pública, isto associou-se, embora não seja só no nosso caso, a um processo em que nós, por exemplo, grande parte dos nossos trabalhadores que já estavam a trabalhar nesta área há muitos anos, mas com contratos precários, posso simplificar a linguagem, e que foram recentemente regularizados no âmbito do pré-FPAP específico que foi desenvolvido para os trabalhadores dos fundos, mas isso também tem implicações nesta componente e nesta lógica de acesso e de mobilização de novos mecanismos de aprendizagem, porque estamos a falar, por exemplo, no nosso caso, em que dos nossos trabalhadores, uma boa parte já foi recrutado, cerca de 26 foram recrutados já durante o período de programação para colmatar o déficit de recursos humanos que tínhamos. E isto implicou, do ponto de vista da nossa estratégia de formação, mobilizar todos os recursos, isso de uma fase inicial, para, por um lado, dar algumas competências básicas, técnicas específicas, são muito próprias dos fundos, a esses trabalhadores que estavam a entrar,
por formas mais informais de mentoring, de acompanhamento por os que já cá estavam, tinham maior experiência, mas também por formação interna dada por essas pessoas que foi muito mobilizada para dar essas competências técnicas. Mas uma segunda componente que me parece muito importante nesta lógica de novos contextos de aprendizagem, recentemente procuramos também mobilizar, até como forma de conseguir fazer a integração dessas pessoas numa lógica de gestão e trabalho em equipa. O POCH não é a unidade A ou a unidade B, é uma equipa que procura funcionar de forma interligada para responder aos seus clientes, aos seus utentes, que são os beneficiários, que são quem beneficia destes fundos, e isso implicou também uma aposta naquilo que formação, eu não gosto de chamar isso, na formação muito das soft skills. Trabalho em equipa, planeamento, gestão do stress, porque as autoridades estão sempre sujeitas a um fortíssimo stress do ponto de vista daquilo que é o seu trabalho diário, de fazer chegar em devido tempo os recursos, de acompanhar, monitorizar, de ter que avaliar, promover a avaliação da aplicação desses recursos, de ter que os comunicar o melhor possível, porque também nos é exigido que saibamos comunicar aquilo que estamos a fazer com esses recursos, e tudo isso cria uma pressão. E, portanto, fizemos uma aposta também muito grande do nosso lado nessa formação, logo com um programa que é para quadros, que é para os técnicos, para desenvolvimento dessas competências, que foi muito relevante para garantir também esta articulação e integração de mobilização de trabalho em equipa, exatamente de competências que são hoje, e isso também está normalmente sublinhado em muitos estudos nesta área, são hoje tão ou mais importantes que as competências técnicas de cura. Portanto, as duas coisas têm que ir jogar a par, mas são hoje fundamentais para uma gestão mais eficaz na administração pública. E aqui, e com isso termino, e depois teremos a oportunidade, dou conta de uma pequena história já agora que tem evidentemente com isto. No contexto desta formação mais comportamental, e de uma forma um bocadinho disruptiva, portanto, não quero ser injusto com nenhuma entidade da administração pública, nós, por exemplo, optámos, a dada altura, por mobilizar e por fazer um processo de aquisição de serviços nestas áreas que implicou que nós participássemos na Academia do Rock in Rio. A Academia do Rock in Rio, só para ter uma noção, no fundo é um dia de formação com pessoas ligadas ao Rock in Rio, que contam a sua experiência, a forma como gerem as equipas, portanto aquilo é formação, mas isso foi algo um bocadinho disruptivo face àquilo, e tivemos inclusive sessões com pessoas do Rock in Rio, com o próprio Roberto Samedina, com a nossa equipa a enquadrar, mas o que tivemos com isso, pouco tempo depois, agora, foi uma notícia nos jornais a questionar, digamos assim, que o POCH estava não a fazer formação, mas sim a pagar uma festa, digamos assim, para os seus trabalhadores. Não é que ela também talvez não seja necessária, até por outras razões, para na ótica da motivação dos mesmos e de ser uma das formas, porque temos poucos instrumentos de premiar o desempenho, em particular daqueles que são bons, que agora são parentes, mas tivemos logo imediatamente uma notícia do jornal a questionar a questionar, no fundo, esse investimento, que foi um investimento praticamente limitado em termos financeiros, apesar de tudo, e a questionar porque é que uma entidade da administração pública estava a fazer uma formação naquele contexto com as suas pessoas e fomos altamente criticados e com algumas questões que foram até colocadas desse ponto de vista pelo facto de termos feito isso. E isto tem implicações, ou seja, é um exemplo, no fundo, de uma tentativa de fazer algo para além daquilo que já é o normal, neste caso na qualificação, que nós fizemos, tal como fizemos outras intervenções desse tipo, muito nesta área argumental, mas que implica isto também para criar, no fundo, no contexto do PO, e com isso termino, no fundo, um contexto de que, seja em teletrabalho, seja em trabalho presencial, seja no dia-a-dia, temos que procurar dar garantias que temos um contexto de trabalho que potencia a aprendizagem contínua, seja de forma mais informal, seja mais informal. E todos estes instrumentos visam esse objetivo, porque essa é uma das formas, e talvez das poucas formas que na administração pública, com os constrangimentos todos que conhecemos que existem na gestão dos recursos humanos da administração, temos para procurar, exatamente dentro da avaliação de desempenho, etc., compensar também o desempenho daqueles que têm maior desempenho, porque também temos sentido essa política de utilizar os instrumentos de formação, também muitas vezes como uma forma de premiar aqueles que têm melhor desempenho e oferecerem maior... Para finalizar, Joaquim? Não, era só era mesmo isto. Portanto, era com esta questão e depois, obviamente, estou aberto para questões e para a segunda ronda. Peço desculpa se fui além do tempo. Muito obrigada. Se me permitem, farei uma breve síntese do que me pareceu que foram os elementos comuns de todas as intervenções, chamando a atenção para o facto de que a qualificação média da administração pública ser mais elevada que o todo da economia,
e aproveitar aqui a oportunidade para questionar se, obviamente, teria de ser maior, porque estão concentradas a massa crítica, os professores, os juristas, todos os serviços públicos são serviços públicos, geralmente, todos não, mas a esmagadora maioria são serviços públicos muito qualificados, como os juristas, os professores, os médicos. É natural que a qualificação seja superior. A minha questão é, nesta alerta que se fez, que gostaria de ouvir-vos também, é se, sendo isso verdade, se não há um problema de remuneração dos quadros superiores, ou seja, se os menos qualificados são relativamente mais bem pagos comparativamente com o setor privado, do que as pessoas mais qualificadas, e isso tem dificultado a atração de qualidade ou de qualificações, digamos assim, na administração pública, especialmente quando a economia está a crescer muito. Um segundo ponto que me pareceu ser referido por todos é o problema da rigidez, um pouco exemplificado com sempre se fez assim. Este foi também um aspecto que no plano Costa Silva foi referido, que gostariam muito de ver a administração pública passar da cultura do parecer para a cultura da decisão. Penso que estes dois aspectos resumem bem, e eu diria para concluir que o olhar que nos transmitiram da administração pública foi um olhar que nos transmitiu a visão de uma administração pública envelhecida, uma administração pública em que falta premiar o mérito e a qualificação, uma administração pública com rigidez de procedimentos que cria em si problemas numa prestação de qualidade da administração, da administração pública aos cidadãos e às empresas. Com este chapéu, que espero que concordem com esta síntese, se não concordarem também espero que o digam, com este chapéu e tendo em conta que os números mais indicativos apontam para a existência de uma verba da ordem dos 1.800 milhões de euros para a transição digital da administração pública, sendo certo que esta será a primeira vez que haverá uma oportunidade para investir na administração pública. Governos sucessivos têm tido grande dificuldade, eu tenho acompanhado isso, grande dificuldade em encontrar verbas para investir na modernização e quando digo modernização não é só do capital humano, é também do capital físico. Não têm existido verbas, e esta é uma grande oportunidade. Vai existir, em princípio, vão existir verbas para modernizar a administração pública nas suas diversas vertentes, aproveitando a vossa experiência, que temos aqui pessoas muito experientes, que eu gostaria de aproveitar. Quais é que seriam as vossas prioridades? Obviamente que eu faço a pergunta, não se sintam constrangidos e podem sempre fazer, como aquele político famoso em Portugal uma vez disse, que os jornalistas fazem as perguntas e eu respondo o que me apetece. Muito bem, eu começo pelo António Leite, não sei se ele ainda está connosco. António. Está sim, está. Bom, em primeiro lugar aproveitava para responder a duas questões que foram colocadas logo a seguir à minha intervenção. António, se me permite, nós temos muito pouco tempo, e eu pedia uma enorme capacidade de síntese para darmos oportunidade às pessoas para falarem, está bem? Temos até ao meio-dia e eu dava-lhe 2 minutos, pode ser? Bom, relativamente às pessoas que colocaram questões sobre o nosso programa de estágios, ele é de facto de caráter espontâneo, mas estaremos a fazer essa divulgação junto às instituições de ensino superior, portanto a informação chegará às pessoas. Escolhendo especificamente a questão da transição digital e escolhendo a questão da digitalização e da desmaterialização, que aqui já foram bem diferenciadas, eu gostava só de salientar, com o tempo que tenho, que o que me parece absolutamente determinante é que nós não nos esqueçamos que estamos a trabalhar para pessoas e que, mesmo que haja uma parte significativa dos nossos utentes ou beneficiários que conseguem aceder a plataformas, que conseguem dominar as tecnologias,
continua a haver uma parte dessas pessoas que não conseguem. E, portanto, duas preocupações. Não nos focarmos nos instrumentos, não ficarmos maravilhados com a tecnologia, ela é muito importante, mas serve para nós fazermos coisas e não para nos maravilharmos com ela, e não deixar ninguém para trás, e sempre que introduzimos um novo patamar de digitalização ou de desmaterialização, não esquecer nunca, sobretudo no que concerne acesso dos nossos beneficiários e utentes, não esquecer nunca que há aqueles que não têm essas competências e que provavelmente vão ter. Muito bem, muito obrigada. Domingos Lopes. Estava com o telefone Exato, com o som desligado. O som desligado, peço desculpa. Ora, muito bem, muito telegraficamente às questões e às observações que fez. Eu acho que, de facto, é uma evidência que há um desajustamento entre o nível de qualificações e o nível de remunerações da administração pública. Acho que é óbvio que toda a gente reconhece, isto é, as habilitações mais baixas e média são relativamente mais bem pagas na administração pública do que no resto dos outros setores. Ao contrário, as altas qualificações, ou as qualificações mais altas, para além da questão que já tem algumas observações de não serem reconhecidas na administração pública, são claramente mais mal pagas na administração pública do que no resto do setor privado e no resto dos outros setores da atividade. Agora, e eu também reconheço aquelas questões de passar para a cultura do parecer, a cultura da decisão, também creio que sim. Embora a experiência que nós temos aqui, eu e creio que o Joaquim, mais nestas questões destes programas operacionais, somos um bocadinho, não somos muito representativos do total da administração pública. Porque nós funcionamos com programas e estruturas de medição, têm projetos, têm objetivos muito bem definidos, têm métodos de avaliação anual e periódica, e depois terminam. Portanto, são aquela lógica na administração pública que existe pouco, que é projetos com princípio, meio e fim, e que são avaliados continuamente, e, portanto, é uma realidade um pouco diferente do resto da administração. Agora, aquela questão que falou, e a última, a questão das prioridades para a administração pública, ou para a modernização da administração pública. Eu creio que, de uma maneira geral, e como eu disse há pouco, retirando aquelas áreas em que tiveram algum forte investimento, nomeadamente na área do registro e notariado, que houve um forte investimento no passado, nomeadamente com o programa Simplex, e em parte, a parte na autoridade tributária, na arrecadação de receita, com os sistemas de informação e com tudo isso. Tirando isso, creio que de uma maneira geral, toda a administração pública tem e carece de fortes investimentos. E ainda até precisamente para as três áreas setoriais da administração que estão neste congresso, a área do ensino superior, da ciência e ensino superior, e a área do trabalho, do emprego o trabalho e segurança social, são áreas claramente que não têm tido investimentos e que carecem de investimentos. E para a modernização mesmo, um grande esforço de adaptação, e o António Leite não teve a oportunidade disso, de falar, mas mesmo da adaptação a as estruturas, infraestruturas, para responder, por exemplo, na formação à distância. E sabemos que é mais difícil a formação profissional ser com recurso a metodologias de formação à distância. Embora tenham sido as pioneiras também nessa matéria, mas aquela formação mais prática e mais técnica não é muito fácil de introduzir com formação à distância, mas, de facto, há necessidade de fortes investimentos nesta área para prestar um melhor serviço ao cidadão e, portanto, nestas áreas, creio que e mesmo na área do trabalho, nas questões das relações do trabalho, das relações laborais, há os instrumentos e as ferramentas são ainda muito parcas e muito antigas. Por exemplo, na área da Direção-Geral, que cá ontem a Diretora-Geral do Emprego, da DGERT, precisa de um forte investimento em termos de bases de dados para registar e para ter consulta de todas as relações laborais, a contratação coletiva, toda essa matéria está ainda muito carenciada de fortes investimentos. E tudo isso depois é associado naturalmente à formação e à qualificação dos recursos e à formação contínua, naturalmente. Muito obrigada, muito interessante, muito obrigada. E eu passava a palavra à Helena Pereira.
Muito bem, então agora nesta segunda intervenção estive a dar uma pequena olhadela às perguntas e aos comentários que foram feitos já por quem nos está a seguir, mas respondendo à sua pergunta claramente de prioridades em relação à administração pública, eu torno a focar que é uma mudança de regulamentação e de legislação enquadradora da função pública, nomeadamente que insere com um fator importante a questão da valorização remuneratória. Em geral, mas particularmente associada às competências e formação das pessoas. Sem isto eu penso que poderemos aqui discutir, desejar muitas coisas, tentar, mas não vamos lá de outra maneira. Portanto, isto é essencial e não é é um investimento sim, mas é um investimento nas pessoas. E nós sabemos como é de facto, tem uma enorme rentabilidade o investimento nas pessoas. São eles que fazem a diferença. Portanto, o investimento na função pública, no meu entender, na administração pública, é essencialmente nas pessoas. E, portanto, será esta valorização remuneratória e de todo o contexto da avaliação e de valorização das pessoas que é importante. Eu queria só referir aqui 2 pequenos pontos que já tinha anunciado na minha primeira intervenção, que ia depois referir a seguir, são muito rápidos, que é o seguinte: a administração pública, os diferentes serviços têm uma coisa boa, é que existem normalmente há muito tempo e acumularam ao longo destes anos um conhecimento, uma informação e muitos dados. E ora bem, nós devíamos usar esta competência, esta enorme história e a enorme informação que temos para pensar sobre ela e com este background, com esta informação de base, perspectivar melhorias, futuro, etc., inovar. Ora bem, nós aqui fizemos uma pequena tentativa, ou estamos fazendo umas pequenas tentativas, de fazer projetos de investigação entre a nossa comunidade científica, universidades, centros de investigação, politécnicos, etc., com organismos da administração pública, para desenvolver, de facto, uma utilização dessa competência e desses dados. Isto devia ser um programa muito mais alargado e que até pode partir da iniciativa dos próprios organismos, não é? Portanto, eles próprios terem esta atitude proativa de vamos olhar para a nossa informação e ver como é que ela pode ser utilizada para inovar. Acho que este é um campo enorme, um campo que poderá trazer benefícios muito grandes de inovação para o nosso sistema. De certo modo associado a isto, está aquele outro ponto que eu já falei, que é o interesse de termos formações estruturadas do nosso ensino superior, nomeadamente de terceiro ciclo do doutoramento. O participar que os técnicos superiores da administração pública façam estas formações, quer previamente à sua entrada na carreira, quer durante a sua carreira, é muito importante e podem desenvolver as suas teses, portanto, a sua análise, precisamente sobre estes dados que eu falei, estas competências, esta informação no seu próprio serviço. É aqui um repto que eu lanço a todos de dinamizarem esta componente e penso que vamos ganhar globalmente todos muito com isto. Conhecer a própria administração pública por dentro, não é? E a sua história. Muito obrigada, Helena. E Helena Rodrigues. Vou responder diretamente às questões que Helena Garrido e à síntese que fez. A diferença entre as remunerações dos menos qualificados para os mais qualificados. Bom, ela vai se esbatendo, mas ela não se está só a esbater em Portugal, ela está a esbater-se no mundo, naquele grupo de trabalhadores que fica naquele patamar dos que pagam impostos, a classe média, e cada vez está em piores condições de vida. Esta é a questão. Em Portugal está a acontecer também e de forma mais violenta. E ainda diga-se que a elevação das remunerações do que têm menos qualificações não é nada por aí além. Ninguém está bem com aquela remuneração, com o salário mínimo. Ninguém está bem.
Portanto, aquilo que nós, enquanto organização sindical, desejamos é melhor, mais do que isso, e vamos tentar com que isso, e vamos fazer, vamos ver se isso pode acontecer. Ok? Entretanto, também é óbvio, os que são mais qualificados devem ter a competente e a correta remuneração. Quanto à rigidez daquilo que é cultura na administração pública, não é verdade para nós esta questão. Se assim foi há uns anos atrás, hoje, com os poucos recursos que a administração pública, ou seja, a redução de trabalhadores da administração pública levou a que as novas estratégias de resposta às pessoas e ao cidadão tivessem que ser equacionadas. E acontece isso. Portanto, não ficamos no sempre se fez assim. Para além de que a administração pública tem tempo subjacente a observação da lei, não é? Portanto, não podemos tratar este cidadão de forma diferente do outro. Há aquilo que são os 10 princípios éticos da administração pública que dizem em concreto como devemos fazer. Depois, a rigidez, eu penso que foi as questões que colocou. E as prioridades que deviam existir no quadro dos recursos que vamos ter, que o Estado vai ter. Esta questão é relevantíssima, que o Plano Costa e Silva referiu. Não há trabalhador, não há jovem que adquira altas qualificações, queira vir para a administração pública. Primeiro é destratado, não é pela generalidade dos cidadãos. Normal, quem é o cidadão que numa situação de desvantagem se dirige de forma alegre e contente ao sistema de justiça? Ninguém. Portanto, ou ao sistema fiscal? Ninguém. Porque aquilo que queremos é não pagar imposto, ou tendencialmente pagar menos imposto. Portanto, a administração pública tem uma parte daquilo que é chamar à ação o dever do cidadão e também depois o seu direito, o consequente direito. E, portanto, quem é o jovem que quer vir com altas qualificações para a administração pública, sabendo que a base da sua carreira que a base da carreira e a sua remuneração é 1201. Portanto, não vamos conseguir reter os jovens que saem mais qualificados das instituições de ensino superior. Até porque hoje, como se costuma dizer, eles têm muito mais mundo. E eles querem ir para fora, e eles querem ir ver esse mundo, porque aqui perceberam aquilo que é a nossa limitação. E quanto mais fragilizarmos o Estado, e quanto mais fragilizarmos esse processo de nação, de pertença, pior será. E, portanto, é relevantíssimo que, de facto, os serviços públicos se munam de trabalhadores cada vez mais jovens e mais qualificados e que permitam que aqueles que estão mais velhos, mais cansados, mas ainda não têm a idade de se poder aposentar, que passem, que seja regulada a situação de pré-reforma em concreto, com os valores a atribuir, e aí sim vamos fazer uma renovação da administração pública. Hoje nenhum técnico superior se revê, sempre se fez assim. Um técnico superior não diz isso. É a prática e é aquilo que nós sabemos. Muito obrigada, Helena. Joaquim, quer avançar? Faltam 3 minutos para o nosso meio-dia. Telegraficamente, para não contribuir, para só ultrapassarmos os deadlines. Bom, obrigada. Nível remuneratório, eu penso que isso é uma velha questão. Aliás, acho que é uma questão mais funda do que a administração pública, é uma questão do país, que é todos nós gostaríamos de ter condições para ganhar melhor. E, portanto, a questão que se coloca é, mas quais são as condições que há para que isso seja sustentável do ponto de vista, e essa é que também é a questão que também tem que ser respondida, e, portanto, todos nós estamos de acordo que o nível remuneratório em particular na administração pública, e isso agravou-se com a evolução nos últimos anos, porventura, por aquilo que já falámos, e em particular nos quadros superiores, e em particular em algumas áreas muito particulares, sistemas de informação, por exemplo, mesmo nas áreas mais específicas de juristas, de economistas, etc. Há uma efetiva dificuldade com estes níveis remuneratórios de, eventualmente, não só atrair, mas atrair os melhores, porque também não é só atrair em quantidade, também é atrair em qualidade, não é? Portanto, conseguir
os melhores que os melhores quadros que estão sempre produzidos possam vir e com isso também renunciar à administração pública. Agora a questão que também se coloca é como é que isso é sustentável. E dito isto também não querendo ser sopa azeda nessa matéria, também, pelo menos, não sei se é pessimismo, pelo menos da minha parte, também considerando que dificilmente alguma vez a administração pública vai conseguir competir, sobretudo nesses segmentos e nos quadros mais qualificados, com aquilo que o setor privado tem. Até porque o setor privado tem outra lógica, tem outras condições às vezes de remunerar, algumas delas, aliás, de formas mais ou menos indiretas, que na administração pública são mais dificilmente, e que ninguém nos ouve, não quero com isso dizer que violam a lei, mas tem outras formas de gestão e outra flexibilidade que pela própria regra da administração pública mais dificilmente se conseguem garantir, pelo menos da mesma forma. Segunda nota sobre a questão da rigidez, e não querendo, e aqui agora eu não quero nem entrar lá com a doutora Linda Rodrigues dos sindicatos, eu posso dizer, como digo, o POCH tem muitos quadros superiores, o grosso deles são quadros superiores, e muitas vezes ouvi essa expressão de quadros superiores do quadro, quando questionava porque é que a maneira se fazia, dizendo, sempre se fez assim, nós conseguimos resultados assim, porque é que vamos mudar? E ouvimos isso algumas vezes, não estou a dizer que foi sempre, e há sempre, ou pelo menos está nos livros, há sempre, por regra, a não ser que sejam coisas claramente que estejam funcionando de forma muito mal, há sempre alguma, que é normal, alguma resistência e receio da mudança e do que traz a mudança, das exigências que isso traz, dos desafios, e portanto às vezes há uma primeira reação, também pelas condições em que as pessoas estão a trabalhar, perspectivas de carreira, etc., de alguma resistência relativamente à mudança e aos desafios e até ao trabalho acrescido, eventualmente, que essa inovação pode implicar. Para terminar, prioridades, procurando contribuir modestamente para isso. O Domingos Lopes também já falou há pouco, um pouco sobre isso. Eu acho que, por um lado, as prioridades devem ser claramente direcionadas para as áreas da administração pública onde são reconhecidos maiores déficits de capacidade de resposta dos seus serviços. Eu estou a pensar num que já falámos, pelo menos é público, não quer dizer que não haja também progresso aí, e houve ao longo dos anos, por exemplo, na área da segurança social, na área da justiça, na área da saúde, tanto em que há claramente déficits, mas eu acho que nós só conseguimos uma resposta eficaz para além da prioridade dessas áreas, onde claramente, também pela sua dimensão, pelo seu peso, por todos os diagnósticos que existem, que reconhecem que essas são áreas críticas que estrangulam na lógica e indicadores de contexto o nosso desenvolvimento. Portanto, procurar concentrar aí o mais possível os recursos, e penso que isso também já está um pouco enunciado na estratégia que está em discussão, mas é preciso fazer uma coisa que é muito difícil. E eu acho que é isso que o país, sempre com limitações, já tentou fazer algumas vezes, e até com algum apoio dos fundos comunitários, na modernização da administração pública, no SAMA, o Miguel falou nisso, mas que é difícil fazê-lo, que é ter uma estratégia coerente e articulada entre os vários pilares. Ou seja, nós não podemos investir, por exemplo, em tecnologia ou em bens materiais sem com isso conseguir acompanhar de forma coerente do lado da formação e do lado também da gestão de recursos. E isso é muito difícil fazer, conseguir coordenar e articular estas peças. E eu acho que o país ainda não conseguiu fazer tanto quanto poderia ter feito para conseguir, neste caso, no contexto das nações, exatamente conseguir articular de forma coerente essas diferentes frentes que é preciso intervir para garantir que as coisas vão a par e que são articuladas. Em alguns casos sim, em outros casos, como algumas experiências que conhecemos, até das avaliações que foram feitas no âmbito dos fundos, que revelaram essa capacidade, no âmbito do SAMA, do Simplex, em que isso foi feito, mas é preciso ter sempre isso em atenção. Muito bem. Para investirmos num lado, temos que investir no outro. Só para terminar, é isso que, por exemplo, no contexto já ainda antecipando o plano de nós estamos a procurar fazer no POCH modestamente, com o plano de transição já para as escolas, em que estamos a financiar, e vamos financiar, não só nós, mas também os regionais, os equipamentos e a conectividade para os alunos e para os docentes. Estamos a acompanhar isso com uma intervenção apoiada na formação contínua de docentes para acompanhar esse desafio, e depois há pilares que são financiados por nacionais, para que as várias frentes acompanhem, porque senão corremos o risco de não atingir os resultados que pretendemos. Muito bem, muito obrigada. Agradeço-vos imenso por terem conseguido, e isto é um trabalho em equipa, eu só tenho sucesso se a equipa de participantes colaborar, e conseguimos, são 12:02, conseguimos não ultrapassar significativamente nada, praticamente nada ao tempo. Quero agradecer-vos a disciplina.
Temos a doutora Helena Garrido com cortes na imagem, mas eu já tinha articulado com ela. Vou passar a palavra à... Está com cortes no som e na imagem. Por isso, como já estava combinado, vou passar a ler algumas das questões que nos surgiram. Foram muitas. Algumas delas concentradas nesta primeira questão, muitas delas concentradas nesta primeira questão que vou passar a colocar ao painel, esperando que a Helena Garrido já entrou outra vez. Muito bem, eu vou passar a ler as questões, são 4 questões que de alguma forma... aqui qualquer coisa. Já está, é o que interessa. Que consigamos, questões que de alguma forma concentrem quase a generalidade das questões que nos apareceram. O Manuel Landum coloca-nos a questão: hoje em dia a tabela de carreiras não está de acordo com os níveis de aprendizagem, habilitações literárias, competências, pois se um funcionário tiver o grau de licenciatura, mestrado ou doutoramento, não tem qualquer benefício, pois entrará sempre pela base da carreira e ao longo da mesma continua sem incentivos. Então, pede-se mais formação, porquê? Esta é uma questão que é muito transversal e surgiu muitas vezes. Gabriela coloca-nos esta questão. Nesta administração pública, que apresenta regras e normativos desajustados do mundo atual e gera dificuldades à resolução de problemas complexos que exigem diferentes áreas do saber e experiência profissional, como promover a coesão intergeracional e a colaboração num contexto concorrencial e rígido? Coloca-nos também a questão: importa também proporcionar autonomia técnica e aproximar, incluir a experiência e a formação adquirida dos nossos processos de trabalho e de decisão. A inovação pode acontecer bottom-up numa hierarquia tradicional? Por fim, mais uma questão da Ana Cruz. Gostaria que, um desafio a todos os participantes, que é: que soluções para reter talentos na administração pública, uma vez que não há incentivos, tal como já foi referido? Estas são as questões que espero que tenha conseguido transmitir o panorama das questões que foram aqui colocadas. Muito bem. Muito bem, obrigada, Elsa. Eu espero que a minha internet, já percebemos... a investir na área digital, pelo menos no que ser capaz de ir até ao fim, porque a minha internet está bastante instável e vamos seguir a ordem até aqui seguida para responder às questões que nos foram colocadas. António. Bom, eu irei procurar concentrar-me em 2 delas, porque eu acho que se todos nós tentarmos responder às 4 ou manifestar a nossa opinião sobre as 4, não conseguiremos sair daqui em tempo útil. A questão da formação, basicamente o que nos perguntam é: formação para quê? Eu reconheço claramente que a formação deverá ter pelo menos 2 funções. E a primeira, enfim... Obviamente, se todos somos livres de não concordar com o que eu vou dizer, mas a primeira é exatamente a de melhorar o serviço que nós prestamos aos nossos utentes e aos nossos beneficiários. Nós não fazemos formação pelo simples gosto de o fazer, nem por ser exemplo de modernidade, nem eventualmente por ser um modismo. Fazemos porque estamos verdadeiramente convencidos que com mais acesso a mais formação e, portanto, a mais conhecimento e a mais capacidades e a mais competências, nós conseguimos desenvolver um serviço de mais qualidade para de facto os serviços públicos existem, que é para a generalidade da comunidade e não para nós próprios. É óbvio, parece-me, que deverá haver uma ligação, não necessariamente com uma espécie de recompensa, mas que deverá haver uma ligação para todos aqueles e aquelas que fazem formação até para além daquilo que é exigido. Eu não parece que a formação deva simplesmente ser olhada como algo que cada um de nós procura fazer por generosidade. Não, nós fazemos formação porque temos a obrigação de a fazer, por obrigação que temos com os nossos utentes, mas reconheço que há a ganhar, todos temos a ganhar, com o facto dessa formação, sobretudo quando ela é mais para lá daquilo que por vezes é considerado como obrigatória, deveria ter uma tradução mais evidente na remuneração dos trabalhadores,
seja de que forma for. Não me compete a mim, evidentemente, descobrir a forma de o fazer. Em momentos anteriores isso já aconteceu, em algumas carreiras da administração pública, mesmo que de forma muito limitada, ainda há alguma ligação entre a obtenção de alguns graus académicos e alguma progressão mais rápida na carreira, é o caso dos professores, mesmo que de forma muito mais limitada do que aconteceu no passado. Ou seja, aí já estivemos numa situação mais de acordo com esta minha opinião, mas creio que é sempre bom termos esta noção. A formação serve, sobretudo, para nós garantirmos um emprego, para termos um serviço público melhor. Sobre a questão de ser ou não possível fazer inovação de cima para baixo, eu quero crer que possível é. Se é a forma mais adequada de o fazer ou não, é uma excelente questão e que, do meu ponto de vista, não pode ser vista fora do contexto em que, em concreto, essa inovação vai ter que acontecer. Porque, se é verdade que uma parte muito significativa dos funcionários com que nós lidamos todos os dias não se regem pelo sempre foi assim porque mudar, é verdade também que, em alguns casos, existe esse, digamos, paradigma de aproximação ao problema, e numa situação dessas, creio que utilizar esquemas de inovação menos participativos e mais diretivos é, mais uma vez, uma necessidade de quem? Uma necessidade do serviço para termos, evidentemente, melhor prestação a quem nós precisamos. Muito bem. Muito obrigada, António. Domingos Lopes. Ok, sim. Em relação também, de uma forma muito rápida, a estas questões, quer dizer, nós não temos varinha mágica que tenhamos todas as soluções, mas eu creio que, e até pegando naquela questão da prioridade, também reforçando a ideia que a doutora Helena Pereira já pôs, creio que a grande prioridade do investimento são os trabalhadores da administração pública, claramente, e, portanto, todas estas questões, quer do ajustamento das carreiras, quer da forma para reter e, diria também, captar talento para a administração pública, passa muito por esse investimento e pela forma como as progressões, o reconhecimento e a cultura da meritocracia se pode implementar numa administração pública. Ela é importante, essa cultura de meritocracia, não só na administração pública, mas em toda a sociedade, mas na administração pública por maioria. E, portanto, eu creio que por aí há um conjunto de soluções. Uma das questões também foi colocada pelos participantes, tem a ver com a questão de alguns ajustamentos de competências das chefias intermédias. E é, de facto, se calhar também uma das lacunas e uma das pechas da administração pública. Mas é preciso reconhecer que grande parte, ou grande maioria das chefias intermédias, o único benefício que retiram de serem chefia intermédia é o suplemento remuneratório. Praticamente quase todas são remuneradas pelas suas carreiras, normalmente longas já, e, portanto, o único benefício que retiram do facto e o benefício, o pagamento pela responsabilidade acrescida que têm é apenas os suplementos remuneratórios ou uma antiga isenção do horário de trabalho, mas que é muito pouco. Portanto, até nesse aspecto, portanto, nós quando dizemos que, de facto, quer as carreiras mais superiores não são valorizadas e não são reconhecidas, é preciso, então aí se vamos para a área das chefias, querem chefias intermédias, querem chefias superiores, claramente não são valorizadas e claramente são prejudicadas em relação aos restantes setores de atividade. Agora, é evidente que é uma área importante e eu reconheço difícil de tratar, porque estas alterações que possam ser introduzidas não são fáceis, politicamente fáceis de introduzir, porque depois há sempre aquela dicotomia público-privado e o benefício, e portanto é sempre muito difícil, e essas questões são sempre difíceis, mas acho que sim que é importante, e a aposta e a prioridade claramente nos trabalhadores da administração pública. Muito bem, muito obrigada, Domingos, e Helena Pereira, as suas reflexões e as suas respostas às questões que nos foram colocadas. Muito bem, falando aqui curtamente de algumas delas, formação para quê? A grande pergunta. A formação no meu entender, a formação é para benefício da sociedade em geral, de nós todos e do modo como nos relacionamos e vivemos em sociedade e evoluímos em sociedade. Esta necessidade de formação e este desejo de formação, no meu entender, deve vir desde muito lá para trás, desde a nossa formação de crianças,
desde a escola, se calhar logo desde a pré-primária, portanto, de dar às pessoas, às crianças e depois aos futuros adultos, o gosto por saber mais, por ter curiosidade, por estar sempre a olhar para as coisas de uma maneira, digamos assim, de questões e de perspectiva. E com isso, portanto, dá, digamos assim, cidadãos profissionais que serão ao longo de toda a sua vida mais felizes e mais intervenientes na sociedade, e penso que a nossa sociedade ganhará com isso. A inovação nos organismos da função pública, da administração pública. Pois eu acho que nós aqui somos claramente equipas e, portanto, a inovação terá que ocorrer envolvendo todos. Portanto, será bottom-up, mas será top-down também, portanto, é uma mistura, é um conjunto de colaboradores a trabalharem em conjunto e com o espírito de querer inovar, de querer fazer coisas novas, de se questionarem se os processos que têm são os melhores ou se poderemos inovar. É evidente que são todos precisos, mas o papel das chefias, sejam as chefias intermédias, como foi falado, sejam as chefias superiores, é muito importante. E, portanto, ter também este espírito de abertura e de mudança nas chefias é também importante. Depois a outra questão também muito interessante é se, e repare que eu já não falo, já falei sempre na questão de facto remuneratória e da valorização das carreiras, portanto já não vou falar disso, daquela questão de, então se não há incentivos, como é que nós guardamos as pessoas, como é que elas ficam? Penso que aqui o ambiente de trabalho, o espírito de trabalho é muito importante. Um trabalhador, um colaborador, pode saber que eventualmente até não ganha tanto como poderia ganhar noutro sítio, não tem se calhar esta correspondência entre as suas competências, a sua formação e o seu salário, mas se sentir motivado, se o ambiente de trabalho for bom, se sentir a construir, digamos assim, a realidade atual e a realidade futura, isto pode ser um atrativo grande. Isto passa também por dar-lhe responsabilidade, autonomia, capacidade de intervir, e aqui isto liga-se outra vez às chefias, não é? Pronto. Muito obrigada, Helena. Tinha o som desligado, mas penso que já está. Muito obrigada, Helena, e para responder às questões, Helena Rodrigues. A Helena Rodrigues assina, se me permitir, a Presidente da FCT, assina por baixo tudo aquilo que disse a Presidenta da FCT. A questão essencial, o ser cidadão. O ser cidadão, esta dimensão, que é óbvio que numa sociedade ainda tão fragmentada, com níveis de pobreza tão grandes, nós temos 2 ou 3 velocidades, mas esse ser cidadão. Ontem o Sr. Ministro, na apresentação deste seminário, no início, o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia referia a idade com que se atinge o ensino superior, e se termina o ensino superior, não chega aos 30 anos, em Portugal. Nos países desenvolvidos da Europa, onde essa consciência, o ser cidadão está presente, ele ultrapassa os 40 e anda perto dos 50. É essa formação ao longo da vida, é aquilo que, sem muitas vezes ter subjacente a questão da contrapartida, é naquilo que eu posso melhorar, naquilo que eu posso dar. É esse ser cidadão. E eu não tenho dúvida que os portugueses vão fazer esse caminho, vão ter que fazer, e os trabalhadores da administração pública também. Quanto à questão de formação para quê? Para além da cidadania, diz ainda a lei que a entrada tem um requisito para a entrada, e esse requisito pode ser o mínimo ou o máximo. Ou seja, pode ser a licenciatura, e estamos a falar nos quadros superiores, ou o doutoramento. Mas também diz a lei, e penso que já está neste momento permitida, acho que sim, que a remuneração pode ser negociada. E tivemos exemplos no passado de gente que entrou a mais de meio da carreira, com meia dúzia de anos estava no fim, e nós temos os atuais que
com 120 anos nunca chegarão ao fim da carreira. Aqueles que entram no princípio nunca chegarão a esta questão. Portanto, aqui há de facto um desajuste, mas sim, houve gente que entrou a meio, quase no fim. Enfim, são aqueles dias de sorte, e para algumas pessoas de sorte, dizemos nós, ou com, já nem digo dos clubes de futebol, mas enfim, com outras cores de olhos. Mas, acima de tudo, ser cidadão. Aquilo que nós podemos fazer, é por nós, mas pelo nosso país, e esse dar é muito importante. Muito bem, muito obrigada, Helena. Joaquim Bernardo, para fechar este nosso encontro da manhã. Bom, vou tentar fechar, não sei se com chave de ouro, mas fazer o melhor possível. Com certeza. Bom, a primeira nota, articulação e para que é que serve a formação. Eu acho que aqui, novamente, a arte, digamos assim, se eu posso utilizar esta expressão, e é uma arte e é difícil de o fazer, é conseguir ligar as diferentes componentes. Ou seja, é assegurar que nós fazemos formação, evidentemente, porque essa formação, sobretudo quando é formação apoiada pelo próprio serviço ou pelo Estado, portanto, é gratuita para as pessoas, e mesmo que não seja, fazemos formação que é útil e que vem de encontro às necessidades de aumento do próprio serviço, de medida de qualidade, de resposta, de medida dos processos, mas que simultaneamente respondem às próprias necessidades também de qualificação e das pessoas, especialmente também de componentes de cidadania, de uma cidadania mais ativa, que nós também sublinhamos isso muito quando falamos na aposta nas qualificações. Não é apenas qualificar, eu costumo dizer, apesar do nosso programa operacional e o domínio se chama capital humano, eu não gosto da expressão capital humano, porque é uma expressão demasiado economicista, utilitarista daquilo que é a aposta na qualificação, mas pronto, mas é o que é, porque associa muito apenas à questão da produção de recursos humanos, que é um trabalho que eu não gosto, para o mercado de trabalho. É mais do que isso, mas eu acho que a arte, desse ponto de vista, está, e aí liga-se com a questão das carreiras, com a questão de utilizar também a formação, quando disse que, por exemplo, nós no POCH utilizamos também a formação como instrumento, em alguns casos, premiar os que tinham melhor desempenho, porque às vezes, curiosamente, acontece o contrário, vai às vezes mais, não estou a dizer que é essa a regra, menos à formação aqueles que trabalham melhor, porque são os mais necessários, são os que respondem, portanto, têm menos tempo depois para ter oportunidades para ir à formação, o que é um paradoxo. Às vezes acontece isto, pelo menos eu já passei para alguns sítios que isso acontecia, e eram aqueles que tinham menor desempenho, que tinham maior, e por isso também tinham mais tempo porque no serviço que estavam, tanto tinham um empenho um bocadinho menor. E isto também se liga depois com outra questão, que é a retenção do talento, não é? Portanto, eu aí não posso estar mais de acordo com o que a Helena Pereira referiu, que há mais vida para além da componente remuneratória. E, portanto, há componentes para além da formação. Por exemplo, no nosso caso, mais de 80% dos nossos colaboradores são mulheres. Muitas delas com filhos. Eu sei que hoje em dia, com a conciliação e com a melhor equilibrabilidade de género, não é necessariamente assim, com filhos pequenos. Nós, por exemplo, temos tido uma política muito generosa e aberta de nós damos jornadas contínuas a todas as praticamente, não negamos, jornadas contínuas aos trabalhadores que têm filhos menores, e tanto damos isso. E, tanto, isso também é uma forma de agir a reter talento. O teletrabalho, agora nesta situação em que estamos, nós já tínhamos um projeto nesta área de teletrabalho que estava a iniciar este ano, exatamente para colocar algumas pessoas em teletrabalho, até temos algumas pessoas que residiam fora da área metropolitana, relativamente longe do PO, e estamos a mantê-las ainda agora, e temos um projeto para muitas delas, nós, se assim o quiserem, vão se manter em teletrabalho, evidentemente articulando teletrabalho com algum regime misto, que as próprias pessoas também estão a pedir, visto que o teletrabalho também tem as suas limitações. Ou seja, há aqui um conjunto de dimensões de intervenção que são fundamentais para reter talento, que vão para além da mera questão remuneratória, ter as condições de trabalho, de horário, de condições, que também ajudam a reter algum desse talento, e nesse contexto entra também a questão dos aumentos das competências, de formações mais longas, mais curtas, conforme as necessidades das pessoas e dos serviços. Última nota, e com isso termino. E também, portanto, estando de acordo na prática e sublinhando aquilo que a professora Helena Pereira, acho que todos os estudos sobre inovação demonstram que nem a inovação meramente bottom-up funciona, porque depois chega lá acima e o risco é de não passar, ou pelo menos tem muita dificuldade em ser verdadeiramente implementada, nem uma lógica inversa, meramente top-down, sem envolvimento da base, não é? Corre riscos de falhar. Porquê? Porque também não mobiliza, cria resistências, portanto é muito difícil de implementar. E, portanto, ou há esta capacidade de conseguir articular uma componente top-down naquilo que são orientações estratégicas globais que é necessário implementar para melhorar os serviços, para modernizar, e com isso trazer as pessoas e também envolvê-las
na ótica que elas contribuírem para aquilo que são as soluções, não serem apenas soluções que são dirigidas a partir do topo, mas também da base, ou seja, há ações de inovação que vêm da base e que são absorvidas nesse contexto, numa cultura de inovação geral e contínua, que é fundamental para conseguirmos trabalhar com mais eficácia e mais eficiência. Porque se não o fizermos, mais dificilmente vamos responder àquilo que as empresas, os cidadãos nos pedem enquanto administração pública, que é um bom serviço, um serviço rápido, resposta rápida, mas com muito rigor, com a necessidade de respeitar as regras de questões de igualdade, tratamento, etc., que já foram aqui referidas, e isso tem exigências. Eu às vezes digo, e com isso fecho, por vezes nos fundos, quando fala muito em simplificação, acha-se que nos fundos, por exemplo, simplificação significa toma o projeto, toma lá o cheque. Agora já não é cheque, portanto e que não é preciso. Mas o que é facto é que não basta e seria muito mais fácil para todos se fosse assim, mas não pode ser assim. Porque é preciso, efetivamente, verificar um conjunto de condições de acesso, etc., que implicam sempre alguma burocracia, não há simplificação, e aí o equilíbrio de fio na valha é entre conseguir manter esse rigor e sem com isso também criar uma máquina de burocrática pesadíssima que depois transforma a tal lógica, eu diria que vem um bocadinho, e com isso fecho, naquela questão de ter uma administração que, com base no parecer e menos na decisão. Eu acho que o problema não é bem esse. O problema é que é uma gestão que decide, mas decide depois, muitas vezes, de 10 pareceres sobre o mesmo assunto. Mas decide, mas o facto de ter 10 pareceres em cadeia, em quem assina no final é que é depois o responsável final pela decisão, muitas vezes, até do ponto de vista da responsabilidade individual e pessoal, mas há uma cadeia que é preciso também ponderar nessa lógica. Portanto, é preciso pensar nisso, sabendo que estamos a falar de administração pública, em gestão de recursos públicos, e portanto há sempre aqui uma necessidade de rigor, de cumprir regras, de garantir condições de igualdade, que implicam sempre alguma, por mais simplificação que possamos e que devemos introduzir, implica sempre alguma grau de exigência na verificação daquilo que estamos a fazer. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada, Bernardo, Joaquim Bernardo. Foi uma manhã muito produtiva, espero que todos tenham gostado. Conseguimos manter mais quase 400 pessoas a ouvir-nos, o que também revela que as pessoas tiveram interesse pelos contributos que foram aqui dados por este painel de pessoas que conhecem profundamente a administração pública como se revelou, e que têm uma noção muito clara sobre aquelas que devem ser as prioridades da administração pública, se me permitem, com exemplos de modernização que já foram feitos no passado, como a administração tributária, a demonstrarem que é possível fazer essa mesma modernização e agilização noutras áreas que o Domingos Lopes identificou aqui. Das pessoas que se queixam mais, de facto, é o da segurança social, que com certeza não tem a ver com um atraso tecnológico que está identificado há muito tempo na segurança social. Ficámos conscientes que há vida para além da remuneração, como disse Helena Pereira, há outra vida e as melhores condições de trabalho, porque nós frequentemente, quando consumimos serviços públicos, percebemos as condições em que as pessoas trabalham, em condições muito difíceis, algumas, sem aquecimento no inverno, sem refrigeração no verão, com muita papelada. Esta pode ser também uma via, as melhores condições de trabalho, a flexibilidade na gestão do horário de trabalho, aqui referida por Joaquim Bernardo, que é muito valorizada nos dias que correm. Há aqui muitos aspectos importantes para este novo contexto de aprendizagem da administração pública. Quero-vos agradecer esta manhã, que deu um contributo importante, e penso também um contributo muito importante para aquilo que pode ser o investimento na administração pública, com os recursos que finalmente vai ter para se modernizar. Eu pedia, antes de passar a palavra à Elsa, vou sugerir, não sei se conseguimos ouvir os participantes, mas para isto não ser esta frieza, vou sugerir que uma salva de palmas aos nossos participantes. Não
sei se conseguimos ouvir, mas muito obrigada e passo a palavra e boa sorte para os desafios que vêm aí na administração pública. E passo a palavra à Elsa. Muito obrigada, Elsa. Obrigada. Não há possibilidade de bater palmas, mas obviamente Houve muitas pessoas que bateram, tenho a certeza. Bateram, com certeza, sim, nós do nosso lado, com certeza que sim. Terminamos a sessão e agradecemos a presença dos nossos oradores. Foi uma discussão que trouxe muitas sugestões, muitos canais de investigação, de percepção destas áreas e que vem engrandecer, de facto, o conhecimento sobre a administração pública e os vários caminhos a desenvolver. Agradecer também à nossa moderadora, Helena Garrido, nesta excelente moderação. E agradecer sempre a presença do Luís Oriola e da Sofia Figueiredo, que asseguram a interpretação para a língua gestual portuguesa. Continuamos às 15 horas, aguardamos pela vossa presença, com a entrevista a João Sobrinho Teixeira, Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Contamos com a vossa presença e até já. Até já, bom dia, boa conferência para todos. Boa conferência para todos. Obrigado. Obrigado. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigada a todos, foi ótimo, foi excelente. Muito obrigada. Também gostei muito. Parabéns.